Chegado a tarde, os discípulos estavam reunidos, assustados, com as portas fechadas, temendo a fúria dos judeus. Mas de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por esta noite? Sabe, eu estou glorificando a Jesus pela vida de cada um de vocês, pelo esforço em promover este trabalho para a glória do nome de Deus. E que a temática que vocês trazem na edificação de vidas, na transformação de vidas, permaneça uma constante na vida das famílias e de todos os moradores aqui desta cidade. É um prazer conhecê-los, viemos com alegria e até aqui nos ajudou o Senhor. Prazer conhecer o pastor Manuel Messias, pelo carinho, pela receptividade, pela forma com que ele nos deixa à vontade para ministrar a palavra do Senhor. Aos canais de Deus, como o Evandro, que está ali, sua esposa, o Igor, como é que é o nome do rapaz que foi me buscar? O Valquimar. O Val, o motorista. Deus abençoe a todos os irmãos, os obreiros, amigos, pessoas queridas que fizeram este evento importante através da sua participação em particular. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Prazer conhecer aqui o pastor Pedro, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de onde nós pertencemos, lá no estado do Paraná. Nobre companheiro, pastor José Gomes, Madureira, Ipiranga. Show? Tem mais algum ministério Assembleia de Deus? Ipiranga também? Ipiranga, amém. Companheiros que fazem, né? Nosso pastor lá, pastor Israel Sodré, faleceu, e isso tem 5 meses, né? Teve um câncer fulminante de medula. Nós estamos lá com um novo pastor. Faleceu aos 71 anos de idade. Nós servimos ele ali há 15 anos. Estamos com ele lá até hoje. E a todos, que Deus os abençoe. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Capítulo de número 2. Muito conhecido de todos nós. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 2. Evandro, como que é o nome da sua esposa? Suzy. E agora, Suzy? Tá? Como é que tá? Eu cheguei ontem de calçadinho, de jaqueta e tal. O pastor pensou que eu tinha vindo de moto. Aí os meninos botaram fogo. Não, pastor, a gente foi buscar de moto e tal. E o pastor, pelo amor de Deus, eu vou disciplinar todo mundo. Que coisa, né? Eu cheguei da Bahia, cansado, a barba por fazer. E aí entrei assim. Pastor Benhu, aí, manso. É mesmo. Aí eu falei para ela hoje que eu fui lá no escritório de advocacia, eu falei assim, de noite eu vou colocar o uniforme da instituição, a gente fica mais parecido. Evangelho de João, Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 2. Quem encontrou, diz amém. Vamos destacar os 5 primeiros versículos. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Encerramos no verso 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém. Ouçam-me, por favor. Queridos, o texto no capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme João escreve,
É um texto conhecidíssimo de todos nós. Um texto muito pregado, muito ministrado, muito ensinado e muito escrito a respeito dele. Eu não acredito que terei a ousadia, e creio realmente que não, de trazer-lhes algo muito novo. Não. Eu pretendo trazer algo conhecido de todos, apenas refrescando a memória em alguns detalhes, para que isto alimente a sua vida. A palavra do Senhor tem esta característica, é impossível de ser esgotada. Ela sempre vai jorrar com novidade a cada dia. Mas o texto, nós conhecemos Jesus com os seus discípulos, com a sua mãe, convidada para um casamento. Quando nós falamos de casamento, quando nós falamos desta cerimônia abençoada, sagrada, esta união, esta interdependência de dois seres, esta junção poderosa de homem e mulher, dando continuidade à família, gerando, produzindo através da célula máter da sociedade, vida e esperança através dos indivíduos que nascem ali. A gente fala de alguma coisa que nasceu para ser perfeito, de algo que nasceu para ser absoluto na sua perfeição, no seu amor, no seu cuidado. Então ninguém projeta uma vida para perdê-la instantes depois. Eu não vejo ninguém projetando a sua desgraça, ninguém projetando a sua derrota. Eu vejo as pessoas acreditando e investindo tempo naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que vai até o final e que vai dar certo. Principalmente família, principalmente casamento. As pessoas, quando se unem diante do altar, diante das testemunhas, dos padrinhos, dos visitantes, dos convidados da igreja, do sacerdote, de Deus, e fazem juras de amor e prometem viver para sempre juntos, eu não consigo imaginar que elas estão projetando que dentro de 12 a 13 anos, depois que os primeiros filhos vêm, e que eles vão tomando uma certa idade, e que o tempo vai mudando a fisiologia, o biotipo, a forma do indivíduo, e que a idade, e que o trabalho, que o desgaste da responsabilidade chega, ninguém fica projetando que em 12, 13, 15, 20 anos de idade, ele vai mudar de opinião, porque no fundo, a pessoa que ele começa a amar de verdade, é aquela menininha de 15, 16 anos que não havia nem nascido quando ele prometeu que amaria aquela única esposa para o resto da vida. E de repente lá na frente uma situação dessa acontece e temos um lar destruído. Eu não vejo as pessoas se unindo no glamour do casamento, festejando, celebrando, se congratulando, dizendo para todo mundo: vou viver para sempre com essa pessoa. Ou talvez então alguém dizendo: olha, nós vamos viver juntos por 8 anos, por 11 anos, porque do 12º ano adiante eu vou virar uma desgraça dentro da minha casa, eu vou acabar com os meus sonhos, eu vou ser a vergonha dos meus filhos, eu vou ser a decepção das minhas filhas, eu vou ser o medo social de família dos meus filhos, eu vou colocar em vergonha o meu nome, Não, as pessoas não, mas são pegas de surpresa pelos problemas da vida e pela falta de sensibilidade e respeito de lidar com os desafios da maturidade e do crescimento. Eu não vejo ninguém projetando para a sua vida. Eu não vejo pessoas que chegarem diante de um espelho e de repente olhar e dizer: poxa, que legal, eu já completei 32 anos. Senhor, começa um câncer aqui na minha garganta para que eu morra em 3 anos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Poxa, Senhor, que legal, os meus filhos já estão com 13, 14 anos. Meu filhinho, vai com calma pelo caminho, que quando você chegar na esquina da escola vai ter um traficante. Ali ele vai te viciar e você vai morrer aos 17. Presta atenção no baseado, hein? Ninguém faz isso. Ninguém fica criando e inventando, e esperando e agendando a desgraça na vida da gente. Todo mundo espera o melhor. Todo mundo espera que as coisas terminem bem, que as coisas tenham um final feliz. Quando esse casamento acontece aqui, ele acontece com uma expectativa boa. Ele acontece e ele se ergue, ele se organiza de forma que tudo esteja no lugar. De forma que os padrinhos, os convidados saiam aplaudindo a capacidade incrível de receber um número tão grande de pessoas e atendê-los individualmente, de forma distinta, a cada um deles. Olha, muito obrigado por ter vindo, esta é a lembrancinha, aqui está a sua mesa, o nome no convite, aqui é o seu lugar. Poxa, que bom que você veio, nós lembramos de você, você faz parte da nossa alegria, você é bem-vindo à nossa festa. Então tudo que foi projetado aqui foi projetado da melhor
melhor forma possível. Mas à medida que as coisas acontecem lá pelas tantas, como diz o gaúcho, lá pelas tantas, daqui a pouco, quando você nota, tem um problema interno dentro da festa, e a mãe de Jesus passeia por ali, e ela descobre que o vinho havia terminado. Então aqui poderia faltar qualquer coisa, poderia faltar bolo, faltar carne, faltar mesa e até a cadeira, mas o vinho aqui não poderia faltar, porque ele tem um simbolismo muito forte. Então ele vem trazendo a vida, ele vem profetizando a festa, ele vem profetizando a alegria, ele vem profetizando o sucesso, ele vem trazendo, e outra, para os convidados era excelência. Então o anfitrião e a casa anfitriã e todos os gerentes do cerimonial estavam dizendo: eis o vinho, porque vocês são muito bem-vindos e nós estamos recebendo você com o melhor. Isso era representado tudo através do vinho, que eu estou sendo bem básico para ser enfático naquilo que vai vir agora, que é a revelação do que o Senhor me deu. A mãe de Jesus se aproxima e diz: temos um problema, um escândalo vai começar daqui a pouco, porque a hora que esse vinho terminar, vai correr a notícia que eles colocaram a banca do casamento e não conseguiram cobrir. Ou seja, prometeram uma coisa e fizeram outra. Prometeram que o churrasco era de costela de gado e quando chegaram lá tinha costela de frango. Então fica feio o negócio. Irmãos, diga-se de passagem, eu acho que esse espírito já passou. Alguém aqui já foi em casamento que o bolo era decorado com pipoca e era fornecido boi ralado com pão, com tubaína em cobal quente de laranja? Ô pastor, o senhor deu uma... Sangue de Jesus tem poder. Eu já fui num lugar desse, irmão. Rapaz, um bolo com glacê cor-de-rosa decorado com pipoca. E o boi ralado com pão. Alguém já comeu boi ralado com pão aqui? É carne moída, irmão. Dentro do Paulistinha é carne moída. É o boi ralado com pão, servida com tubaína em cobal de laranja quente, para o povo não tomar muito, que é pior do que xarope colirã, que nem faz mais, que é um negócio para tosse, que usava lá em 1900 e alguma coisa. Bom, mas tudo bem, era feito da melhor forma possível, né? Ok, aí a mãe de Jesus diz: ó, o escândalo vai começar, vai ficar feio para a família, vai correr a notícia que eles tentaram fazer uma coisa e não puderam, e vão ficar com jeito de miseráveis, de gente ruim, ajuda aí, o que a gente faz? Aí Jesus diz assim: mulher, não é chegada a minha hora. O tom mulher, alguém pergunta por que ele não disse mamãe, mamãezinha, porque não era costume da cultura chamar a mãe de mãe, e sim de mulher. O tom de mulher também está porque possivelmente José, o pai, já não vivia mais entre eles. Então é como um líder de família falando aos demais representantes da casa. Então ele está dizendo: mulher, não é chegada a minha hora ainda. Sugestão, em terceiro lugar, por que não era chegada a sua hora? Porque não era só transformar água em vinho. Eu acho que vai dar uma microfonia. Não era só transformar água em vinho. Não era só simplesmente operar um milagre diante de todos a fim de que os seus discípulos acreditassem nele, porque é assim que a história termina. Mas a partir do momento, vai dar microfone, a partir do momento em que Jesus transformasse água em vinho, ali o seu ministério tomaria proporções sem volta. Ele teria uma fama espalhada como fogo em mato seco. Todos saberiam do acontecido, inclusive as autoridades políticas e religiosas que queriam matá-lo lá na frente. Então o seu correria por todos os lugares. E mais do que isso, ao transformar água em vinho, Jesus iria literalmente, definitivamente acionar o relógio do Calvário. Então seria contagem regressiva para a cruz, não teria mais volta, é dali para o Calvário e ponto, e acabou. Então quando ele diz assim, não é chegada a minha hora, é como se ele estivesse dizendo: você não faz noção do que vai virar a minha vida depois que eu transformar essa água em vinho. Você não tem noção do que vai virar a minha vida e o meu ministério, né? Tem gente que fica pedindo: Senhor, dá-me dons, dá-me dons, dá-me dons. Você não tem noção do que vira a sua vida depois que você
recebe um dom do Senhor. Então você tem que estar preparado para a hora, para o momento em que o Senhor vai lhe capacitar, porque a sua vida vai mudar completamente daqui em diante. Você vai ter que ter paciência para orar, vai ter que ter paciência para profetizar, vai ter que ter paciência para estudar e ministrar, porque Deus lhe deu um dom e a vida muda. E vai ter que ter paciência até para ser crucificado. Mas não tem problema, se morrer você ressuscita e Ele te espera lá. Amém? Glória a Jesus. Logo, Jesus então disse: olha, não é chegada a minha hora. Aí a mãe obedece e chama os auxiliares dizendo: fazei tudo o que Ele vos disser. Ok. Esta história nos ensina duas coisas. Primeiro, Jesus, quando Ele permite essa situação, esse relato do seu ministério, quando isto é registrado, quando o problema do vinho acontece, Jesus estava fazendo uma denúncia, na verdade duas sérias denúncias. Primeiro, Jesus estava mostrando que a falência dos recursos humanos, ela é inevitável. E em segundo lugar, Jesus estava mostrando que a falência da religiosidade também será inevitável. Essas duas falências vão acompanhar a vida do homem enquanto ele viver: recursos humanos e a falência da religião. Por quê, pastor? Primeiro, na falência dos recursos humanos, Jesus está dizendo o seguinte: não importa quanto você tenha, não importa quanto você guarde, não importa quão interessante, quão capaz e quão suficiente parecem os seus recursos humanos, eles sempre vão terminar na hora em que você mais precisar. Por quê? Porque recursos humanos não mantêm a vida. Recursos humanos não mantêm a festa, não levam a vida e a festa até o final. Quando termina estes recursos, você vai precisar de um milagre para continuar vivendo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu trabalho com muitas famílias, eu trabalho com muitos casais, eu ministro de quinta a segunda, em algumas ocasiões terças, como é este caso, mas geralmente de terças terças e quartas e terças e quintas, porque eu ministro a quinta-feiras à noite no meu templo central. Há 1 ano já que nós fazemos esse trabalho e eu prego toda noite no nosso templo central. E ali, durante o dia de terças e quartas e quintas, eu atendo pessoas, famílias e casais. E são muitas e muitas vezes que eu vou atender casais e eu vejo esposas chorando, esposas desesperadas, eu vejo casais destruídos, e aí me começam a contar a história: mas pastor, nós só vivemos juntos 14 anos, pastor, nós juramos amor, nós juramos fidelidade, mas olha o que aconteceu, pastor, eu estou abandonado, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, como isso me sobreveio? Ou, pastor, eu fiz a casa que ela queria, eu comprei os móveis que ela queria, dei o carro que ela queria, e olha o que aconteceu, pastor, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Por quê? Porque recursos humanos não sustentam a vida, recursos humanos não sustentam a festa. O que sustenta a vida é a fé e o milagre que Deus pode produzir em você quando o recurso terminar. Eu vou lhe explicar por quê. Olha, uma outra observação ainda: quantas e quantas vezes eu fui chamado em casas, e geralmente quando alguém me pede para orar por um filho ou orar por uma filha, jovem, adolescente, eu digo assim: faz o seguinte, pelo menos lá na minha cidade, que para mim é mais fácil, claro, eu quero visitar a sua casa, eu quero conhecer o quarto do seu filho ou o quarto da sua filha, porque há muita informação nesse ambiente particular, e muitas vezes são viciados em droga, viciados em crack, são viciados em cocaína, jovens que, quando eu entro na casa, eu vejo uma casa bonita, bem acabada, eu vejo um carro que foi dado de presente, a vaga do carro, porque o carro não está mais, porque já foi para o tráfico, e quando eu vou entrando, eu vejo o zelo, a limpeza, a higiene, o cheirinho da casa limpa, e eu entro na
no quarto, muitas vezes, desse filho, desse moço, tem edredom novo, tem colchão novo, tem ali, tem internet, tem DVD, tem televisão, tem de tudo, e tem o que precisar, mas não adianta, porque o que sustenta o milagre no filho não são os presentes e os recursos. Isso é bom, mas ele vai precisar de um milagre, ele vai precisar de Deus, ele vai precisar de ajuda dos céus. E aí alguém me pergunta, mas por que, pastor? Porque existe uma hierarquia de serviço e reconhecimento que liga o mundo terreno com o mundo espiritual. E esta hierarquia, imagine você um retângulo, um retângulo vertical, e coloque aí 4 degraus de reconhecimento e serviço. Então, no primeiro degrau nós temos as coisas inanimadas, como a terra, por exemplo, aquilo que simplesmente está, mas não há um processo de vida exatamente ali, conhecido como coisas inanimadas. Depois, acima, nós temos os vegetais, aquilo que pode crescer para alimentar. Depois, acima dos vegetais, nós temos os animais que se movem com limite de sentimento animal. E depois, acima dos animais, nós temos o homem, que tem o poder de falar, andar, se comunicar, reagir, agir, interagir, e tem consciência. Então, nessa escala de serviço, um serve o outro. A terra, ela serve os vegetais para que cresçam e produzam. Os vegetais servem, por sua vez, os animais, porque deles os animais vivem e se protegem. Logo, os animais, por sua vez, servem os homens, porque dos animais nós nos alimentamos, nos vestimos e até nos utilizamos como um transporte, porque isso é uma base que traz do Antigo Testamento. E então, quando esse homem é servido, a quem que esse homem tem que servir? A um degrau acima dele, e tem que ter um reconhecimento. Então esse homem existe para reconhecer que Deus existe, amá-lo e servi-lo e depender dele. Quando o homem negligencia o estado, a realidade, a existência de Deus, ele desce um degrau e não passa literalmente de um animal. Desce um degrau. Ele é reduzido a um nível. Por quê? Porque ele deixa de reconhecer a existência de Deus e servi-lo. Existem coisas nessa vida, meu irmão, que o seu dinheiro pode até comprar, mas não podem sustentar a vida, a família, o amor, a misericórdia. Você precisa de um milagre. A pergunta e a sugestão ao mesmo tempo é: o que fazer quando a vida não vai mais, quando as coisas não acontecem mais, quando a festa parece que vai terminar? Pelo amor de Deus, tenha pelo menos a certeza de que Jesus está morando nessa festa, está fazendo parte dessa festa, porque aí ele pode continuar a vida, ele pode te dar mais uma oportunidade. Não esqueça disso. Os recursos humanos podem ser interessantes, mas não sustentam a vida até o final da festa. E em segundo lugar, a falência da religião. Quando o Senhor olha para aquelas talhas envelhecidas e ele diz assim: aquilo ali devia estar funcionando, aquilo ali devia ter ocupação, aquilo ali deveria ter conteúdo, aquilo ali deveria ter sentido, aquilo ali deveria ter vida, aquilo ali deveria estar cheio. E tem muita gente morrendo por uma religiosidade institucional, deixando de servir a Deus pela beleza de servir a igreja, no amor daquele que nos dispensou a sua misericórdia. E alguém me diz assim: pastor, eu não estou entendendo. Então deixa eu abrir o meu verbo, porque eu tenho pregado isso e tenho acreditado nisso. Tem muita gente fiel à religião da instituição, mas é péssimo no relacionamento com Deus. E tem gente que pensa que como se relaciona com a instituição é como nos relacionamos com Deus. Não existe uma coisa sequer que você faça mais para que Deus te ame mais, e não existe uma coisa sequer que você faça menos para que Deus te ama menos, porque Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que Ele fez. E bendito seja o nome do Senhor. Mas tem gente que pensa que aquilo que ele faz para a instituição, ele está fazendo para Deus. Irmão, não se esqueça que um dos grandes estupins para a perseguição de Jesus e seu ministério foi quando ele entrou dentro de um templo e disse: hello, acorda gente, eu sou maior do que isso.
que eu sou maior do que isso, maior no amor, maior na misericórdia, maior na bondade, maior na força, maior na graça, maior no perdão. Irmão, tem instituição por aí que se o camarada falhar, ele não tem mais vez. Com Deus não é assim. Você pode até falhar, ele faz tudo de novo na sua vida. E muitos estão pensando que relacionar-se com a instituição é relacionar-se com Deus. Deus não tem obrigação de lhe tocar só porque você veio a esta casa. Quando você vem a esta casa, você mostra a beleza da organização que existe nesta denominação, em poder congregar, ajuntar, administrar famílias, sugerindo uma cultura litúrgica de aproximação da igreja de Cristo, que é enorme, que é gigante, que é maravilhosa, que é extraordinária, e se manifesta em vários níveis, em várias linhas, em várias formas. Por quê? Porque eu não acredito que Deus fez uma instituição absoluta. As instituições não são absolutas. O Senhor precisa contar com todas elas, até as mais esquisitas. Deus tem alguma coisa lá, fazendo alguma coisa na vida de alguém lá, meus irmãos. Até as mais esquisitas, o Senhor está fazendo alguém lá, fazendo alguma coisa lá. Tem igrejas por aí que ele tem a impressão que só porque ele guardou todas as revistas da sua escola dominical, só porque ele se veste daquilo que segundo a sugestão da instituição diz, se você se vestir assim, você serve para ser obreiro. Se você não se vestir assim, você não tem cara de obreiro. Então a instituição o expulsa, então a instituição não o consagra, então a instituição não trabalha com ele. Se você tiver essa característica, você serve. E para Deus não é assim. Para Deus ele diz: vinde todos, vinde comigo, estejais comigo, cansados, oprimidos, fadigados, sobrecarregados, cheirando a peixe. Todo mundo tem lugar comigo, tem lugar para todos. Deus não vai simplesmente lhe fazer algo diferente porque você só entrou aqui ou porque você foi obediente ao horário. Deus vai fazer algo novo em você porque você realmente acredita que o amor dele é grande, e você está descansando no amor dele, e você está acreditando neste amor, e você está fazendo o melhor para declarar a gratidão a esse amor. Tem gente que está morrendo por causa de uma religião. Tem gente que está morrendo por causa da fidelidade a uma instituição. Você precisa ser, sim, obediente aos seus pastores. E enquanto você faz parte de um sistema determinado, que você opta por ter comunhão culturalmente, por servir a Jesus ali, você precisa ser obediente ali. Porque muita gente pensa: onde está o problema? O problema não são os limites doutrinários, ou os limites do comportamento do culto, mas é a desobediência ao líder, porque você decidiu ser pastoreado dentro daquela visão. Se você entende que aquela visão não lhe serve, o Espírito do Senhor lhe espera em outros lugares. E quando eu prego isso, as pessoas se assustam, porque quando você olha para Jesus, você pergunta assim: Jesus, como é que funciona a sua igreja? Aí Jesus diz assim: ó, é facinho, facinho. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali, lá no meio deles. Eu estou trabalhando no meio deles, eu estou agindo no meio deles. E isso é algo que a gente não pode impedir. Mas Jesus, como é que a sua igreja cresce? E ele diz assim: a minha igreja cresce assim, ó, o vento sopra aonde quer, você não ouve a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Ele sopra para onde quer, meus irmãos. Se o Espírito do Senhor perceber que você vai morrer aqui, então ele vai te fazer assentar lá no próximo culto. Se ele perceber que você vai morrer lá, ele vai fazer você assentar lá no próximo culto. Mas deixar você morrer, ele não vai. Ele não vai. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu quero que você sirva, quero que você seja obediente à opção cultural, denominacional que você escolheu. Mas por favor, não confunda o relacionamento com Deus. Deus quer que você descanse nele, Ele quer que você acredite nele, Ele quer que você absorva a graça dele, Ele quer que você absorva o quanto Ele é extraordinário. E não é por aquilo que você faz que vai melhorar o que Ele sente por você, porque Ele não fez pelo que você faz, Ele sente pelo que Ele fez.
E muita gente tem dificuldades de entender isso. E por isso se relacionam hipocritamente com Deus. Se relacionam friamente com Deus. Tem muita gente que olha e diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu vou lhe dizer uma coisa, é verdade. Tem muitos que não vão suportar a multiplicação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, sim, o amor de muitos pode até se esfriar, mas o amor da igreja nunca terminará. Não, vocês não estão entendendo. O amor da noiva nunca diminuirá. A igreja de Cristo sempre continuará viva. Sobre a cabeça da igreja sempre haverá óleo. As vestes da igreja sempre serão brancas, como a branca lã, como a neve. Na mão da igreja sempre vai ter uma tocha, sempre vai ter uma tocha acesa, sempre vai ter uma lamparina com óleo. E a noiva sempre vai estar dizendo: ora vem, ora vem. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Quem está me entendendo, levante a mão lá em cima e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ai, meu Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo: não sejam vazios, sejam brilhantes, tenham conteúdo, tenham alegria, tenham essência, tenham vida. Ocupem-se e ocupem-se com tudo o que for possível para deixar as pessoas saciadas e livres. O Senhor olhou para as talhas. Que talhas vazias e secas são aquelas? Aquelas são as talhas dos rituais, da purificação, da religião dos judeus. Traga essas talhas para cá. Vamos colocar milagre aí dentro. Vamos colocar vida aí dentro. Vamos colocar o socorro aí dentro. Traga estas talhas que eu vou operar nelas um milagre. O Senhor quer colocar milagre nas nossas igrejas, nas nossas denominações, nas nossas vidas. Chega, glória a Deus por isso. Vejam, estas duas falências, o homem não vai ficar livre delas tão fácil. Cedo ou mais tarde você vai ter um nível de fé provada ao extremo tal, porque fé, diga comigo, fé que não é provada não é fé. Isso, escute, olhe para cá. Fé, para ser fé, toda fé um dia terá um limite de provação. E você vai dizer: por que, Senhor? Por que, Senhor? Olhe para cá todos. Vocês, quantos aqui já viveram uma experiência em Deus que quando você pensou que ia melhorar, piorou de uma vez? Quem já viveu algo dessa natureza? Você acha que eu estou levantando uma mão aqui de orar? Eu estou levantando uma mão porque eu já passei por isso. Agora vai. Quando vai, mas é para baixo, mais um tanto, mais um eito. Como diz meu avô, mais um eito para baixo, né? Por que é assim, pastor? Porque enquanto você vive dependência, enquanto as amarras do secularismo, do homem, da capacidade humana, dos recursos humanos te prendem, e Deus, sempre existe um instante na vida da gente em que nos falta conhecer realmente a excelência do amor de Deus. E existem pessoas que têm tamanha vontade por isso, que Deus vai preparando a vida deles para experimentar níveis do amor de Deus que pouca gente conhece. Então às vezes você está ali, parece que você está num abismo, e daqui a pouco começa a arrebentar, as cordas do financeiro, as cordas dos amigos, as cordas das articulações dos esquemas e dos contratos, a corda dos pais arrebenta, e daqui a pouco você está a um palmo do vale, a um palmo do abismo. Senhor, mas eu ainda tenho uma cordinha, porque nós temos a mania de orar e usar o telefone para ajudar Deus a fazer, né? Vou orar, mas vou mexer os meus botões.
A gente tem a mania de orar, mas dá a nossa mãozinha, nosso jeitinho, a nossa forma, jeito de cara de, ó, foi o Senhor quem fez isso. É por isso que às vezes você encontra uns testemunhos meio furados, entendeu? Ah, o Senhor me deu um carro, 30 dias o carro fundiu o motor, furado. É Deus de tranqueiro, irmãos. Tem coisa enrolada. Lembra daquela época que o povo vendia Chevette com o motor fundido e batia óleo diesel com banana e colocava dentro do motor para não fumaciar? Deus, meu Jesus, pastor. Pastor já comprou. Deus, Senhor. Foi ele que vendeu? Ah, não, ele comprou. Levanta a mão da glória dele. Por que isso acontece, pastor? Daqui a pouco você tem uma queda vertiginosa, lá no vale. Por que, pastor, que isso acontece? Porque é só no vale que Deus vai conseguir ficar sozinho com você. Aí você diz, Senhor, e agora não tenho mais ninguém? Aí você diz, beleza, agora tem lugar para mim. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A tua mão, o teu braço, o teu cajado, a tua força vão estar comigo. Então muitas vezes Deus vai te levar para o nada, para Ele começar a fazer tudo, porque daí tem lugar para Ele. Tem lugar para Ele. Eu conheço uma família e essa é uma história simplesmente extraordinária. Eu tenho muitas histórias que eu conheço ao longo dessa vida, desse ministério, caminhando, viajando, conhecendo, conversando, ministrando na vida das pessoas. E eu conheço uma família impressionante, uma família que viveu um milagre de Deus. E essa família morou ali no interior do estado do Paraná. O pai dessa família foi gerente de uma rede de lojas no sul do estado do Paraná, muito conhecida, talvez aqui até alguém já conheceu, as lojas HM, lojas Hermes Macedo. Alguém já viu falar dessas lojas? Isso já não existe mais hoje, atualmente as lojas Hermes Macedo, hoje é a Magazine Luiza, mas antigamente era uma loja muito grande, muito forte, uma loja de departamento, uma loja que atendia roupa, auto center, náutica, moto, móveis, eletrodoméstico, tinha de tudo. E esse homem morou aqui em Osasco, eles moraram aqui em Osasco, trabalhando no Banco Bradesco, foi transferido para a cidade de Assis Chateaubriand, no Paraná, e aí então a loja abriu na cidade de Toledo, perto de Cascavel, a 35 quilômetros, e esse homem muda e vai para Toledo atender essa loja. E foi mais ou menos ali no ano de 84 por aí, esse homem ele faz um negócio com a loja, compra uma moto daquelas Hondas, a preço de custo para pagar, perder de vista, e no primeiro dia que ele sai com a moto para ir trabalhar, ele precisa regularizar a documentação, passa pela loja, abre a loja, e ele então diz, estou indo regularizar a documentação, e quando ele pega uma avenida das principais, e um caminhão de ração, que vinha trazendo ração para a Sadia, para Frigobras Sadia, bate nesse homem, joga ele numa esquina, e ele tem traumatismo craniano. A ambulância do corpo de bombeiro passa, pega esse homem, leva para o hospital local. O hospital local não tinha recursos, não tinha condições de atender, então levam para a cidade de Cascavel. Chegando na cidade de Cascavel, quando esse homem chega lá, ele é desenganado completamente, porque a cabeça estava destruída. Vai para a cirurgia, a ressonância magnética apurada, aquela coisa toda não tinha, então tinha que abrir toda a cabeça, tirar osso por osso, coágulo por coágulo. Então aquele homem entra em coma, e após receber a notícia, essa senhora desesperada, o marido, um único filho de 6, 7 anos, então esse homem é internado, e ali ele é desenganado. Ele entra em coma, 68 dias em coma. Quando ele volta do coma, ele estava completamente atrofiado.
as pernas tortas para trás, os braços tudo torto, tudo atrofiado, medindo em torno algo de 1,32 m, 36, de tamanho, um bolo de osso, pesando 30 e poucos quilos, abandonado para morrer. Isso já estava fazendo quase 2 anos, e aquela mulher sem recurso nenhum, sem esperança nenhuma. Então o médico chegou para ela um dia e disse: olha, a vida da senhora acabou, a senhora não leva mal. Eu não sei nem como que ele aguentou 2 anos, e para nós aqui já está dando um sério problema. Eu vou dar uma opinião. Ele não tem quadro de evolução nenhuma. Por que a senhora não leva para casa? E espera, vai que alguma coisa de bom acontece. E aquela família destruída, aquele menino tal, e aquela mulher pegou e levou o homem para casa no colo, numa ambulância do NPS. A loja não quis intervir, praticamente abandonou a família. E aí passam-se 2 anos e pouco, 2 anos e meio, quase 3 anos de desespero. Aquela mulher, quando vê a família, a vida, o filho, os sonhos destruídos, meu Deus, mas gerente de banco, agora gerente da loja, saiu do banco para gerenciar essa loja. Nós estamos começando um sonho, começando uma vida. 30 anos de idade esse homem, não é possível um negócio desse. E o desespero dessa mulher, ela sai de casa pela manhã um dia desesperada. Pelo caminho uma ideia fixa, uma voz que dizia para ela: isso é vida? Isso é vida para ser vivida? É isso que você esperava? Olha que desgraça se tornou sua vida. Você vai ficar aí vivendo essa esperança frustrada de um monte de osso na sua cama, e de um filho aí correndo o risco de viver uma vida como cheirador de cola, como drogado, como bandido. Olha a sua vida. E aquela voz fixa na cabeça dela, desespero, angústia. E aquela voz começou a dizer para ela: por que você não dá uma lição nessa vida? Antes dessa vida te matar, por que você mesmo não tira a sua vida? E aquela voz satânica falando na cabeça daquela mulher, e ela ficou praticamente dominada por aquilo, até que ela entra num pequeno mercado, o pouco de dinheiro que tinha na mão, porque passavam necessidade já, privação de alimento, alimentação que deveria ser sistemática à base de frutas, não tinha. Aquele homem cada vez mais magro, com convulsões 3 vezes ao dia, tomando Gardenal, convulsões quando dava 4, 5 vezes, sonda de alimentação direto no intestino, direto no estômago, completamente ali para ser injetada, e traqueostomia, não falava, e aquela coisa absurda, aquele homem todo cheio de ferida nas costas, aquele desespero. Ela entra no mercado e, completamente dominada por aquela ideia fixa de suicídio, ela vai até uma prateleira e pega um pacote de veneno para rato, que tinha um índice de suicídio muito grande naquela época. Se falava muito: tomou veneno, bebeu veneno, morreu. Comprou um pacote de veneno para rato, comprou um pacote de leite e comprou um abacate. Chegou em casa perambulando pela cidade o dia inteiro como uma louca. Chegou em casa no final da tarde, o filho com fome, o pequeno com fome, o homem completamente urinado, defecado, sujo em cima da cama, um caos. Já entrou gritando, desesperada, sem esperança, sem nada. E quando foi mais ou menos por volta de umas 10 horas da noite, o menino dorme de fome. Ela acorda o menino e diz assim: vem aqui que você está com fome, e eu vou preparar uma coisa para você comer que você gosta. E o homem, o pai, gostava muito de fazer vitamina de abacate. Ela prepara essa vitamina e bate aquilo e joga o veneno de rato junto, e dá aquela reação, e enche 2 copos de venenos com vitamina de abacate, 2 copos cheios de veneno, vai e coloca no criado do lado da cama, e uma seringa de 20 ml. Então, na sonda, no estômago tinha uma sonda e uma válvula que um fechamento de rosca, girava, abria para injetar medicamento, alimento. Não podia ser quente demais porque queimava, não podia ser frio demais porque empedrava. E naquele desespero ela pegou aquele menino, sentou nos pés da cama, sentou ela também do lado do corpo daquele monte de ossos, e ela sugou a seringa, e a ideia fixa injeta nele. Ele vai ter uma convulsão, você não liga, ele morre, e você toma, e você resolve isso. E a ideia fixa, de repente, quando ela se aproxima do seu marido, aquele monte de osso, ele começa a se agitar, se agitar, se agitar.
E aí o menino olha para ela e diz assim: escuta, mãe, por que a senhora não liga o rádio? Porque eles haviam descoberto que quando o rádio era ligado e ele ouvia a programação, ele ficava quieto. Então podia se injetar alimentação nele. E o menino diz: por que a senhora não liga o rádio? A mulher liga o rádio. Quando liga o rádio, a programação secular normal termina e começa um pano de fundo na rádio. E aí aparece um homem no rádio, um homem doido no rádio: povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite, paz seja convosco. É o culto da família no rádio. Fique perto do rádio agora, eu tenho uma palavra de Deus para você. E começou a ministrar Deus dentro daquela casa, ministrar Deus naquela família. Aquela mulher assustou, não entendeu o que estava acontecendo, e Deus começou a usar aquele homem no rádio dizendo: você que está em casa agora, Deus me revela algo. Eu clamo a todos os meus ouvintes, vamos orar, porque Deus me mostra o espírito da morte dentro da casa, dentro de uma família. Deus me mostra um homem no leito de enfermidade. Deus me mostra uma mulher com vontade de suicídio. E Deus me mostra uma criança sozinha pedindo socorro. Aonde você estiver, vamos orar comigo pelo rádio. E Deus foi usando o pastor no rádio, foi usando o comunicador do rádio. E aí ele começa a ministrar: pai, em nome de Jesus agora, entra nessa casa agora, entra nessa família agora. Espírito da morte, eu te repreendo. Saia desta casa, saia desta família, tire a mão desta mulher agora, eu te ordeno. E aquele pastor foi ministrando. De repente, eles moravam numa casa que era pintada de verde por dentro. E à medida que aquele homem de Deus vai orando, que aquele pastor no rádio vai orando, a luz do quarto foi ficando cada vez mais intenso, incandescente, mais clara, ao ponto de deixar todo o ambiente do quarto claro. As paredes ficaram brancas e ficaram claras, e ali estava aquele menino assentado. E de repente o menino, ele olha para a porta do quarto e vê uma pessoa de branco, com um vestido branco, vê um ser de branco na porta do quarto. E o menino tenta olhar para o rosto, mas não consegue, porque o rosto estava cheio de luz, muita força, muita glória. E aquele ser de branco sai da porta do quarto e começa a andar na sala da casa deles. O menino vai atrás e olha pela porta do quarto e assusta e volta correndo para a mãe. E a mãe completamente anestesiada ali, sem saber o que fazer. E o homem de Deus no rádio dizia: receba Jesus, entregue a sua vida a Jesus, confie o teu caminho no Senhor, confie o teu caminho nele. E aquela mulher, ela foi escorregando do lado da cama, caiu de joelho, começou a chorar, e aquela seringa na mão. E o menino chegou e disse: ei, mãe, tem um homem lá na sala de casa, e eu acho que ele veio a pé, porque o pé dele é todo machucado. Aonde ele pisa, ele deixa uma mancha de sangue. Aonde ele pisa, ele deixa uma poça de sangue. Quem é aquele homem que está lá na sala de casa? E quando eles deram por si, que é aquela manifestação sobrenatural de Deus, ela passa, daqui a pouco a luz volta ao normal. Aquele ser de branco também não é mais visto. De repente a mulher estava de joelhos do lado da cama, e quando ela olhou, os 2 copos de vitamina envenenada trincaram no fundo, e a vitamina, ela escorregou e vazou pelo fundo do copo, caiu pelo criado. E a seringa que estava na mão, ela sentiu que a seringa esquentou. Quando ela tentou apertar a seringa esfacelou na mão dela, e toda aquela vitamina envenenada caiu pelo chão, caiu pela cama. Aquele menino assustado abraçou a mulher e disse: mãe, o que está acontecendo aqui? E aquela mulher disse: eu acho que tem alguém lá em cima que lembrou de nós. Tem alguém lá em cima que se lembrou de nós.
Tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui na nossa casa. Tem alguma coisa aqui que eu não sei dizer o que é exatamente. De repente o programa do rádio, o pastor do rádio diz assim: ei, hoje chegou salvação nesta casa. Deus me manda dizer pelo rádio: chegou salvação nessa casa. Aí aquele pastor fez um convite: se você quiser, era uma terça-feira, amanhã é quarta-feira, venha conhecer o nosso trabalho matutino, dirigido especialmente pelo grupo de mulheres, a partir das 9 horas da manhã. Aquela mulher levanta 8 horas e vai procurando aquela casa de Deus, aquela igreja, e quando ela entra, que ela vê, as luzes estavam apagadas, e ela fez uma prova dizendo: Senhor, é aqui aonde o Senhor está, me dá um sinal. De repente uma das luzes fica incandescente, como o momento da noite, e daqui a pouco ela apaga novamente, e ela diz: é aqui. Quando ela pensa em olhar, em ocupar um lugar, a dirigente, a líder das mulheres, vai na direção dela e começa a profetizar, vai falando em línguas estranhas debaixo de uma autoridade incrível, e diz para ela: minha filha, eu te esperava aqui neste lugar hoje, e para que saiba que sou eu, o Senhor, que falo contigo, porventura não estive eu ontem à noite dentro da sua casa e não levei para ti grande livramento? Não tirei de lá o espírito de morte que destruía você e os teus, pois a partir de agora eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua família, eu restauro aquele homem, eu sou o Senhor da tua vida agora. E aquela mulher começa a chorar e a dar glória a Deus, e ela não sabia o que dizer. Aí ela caiu de joelhos. Quando ela tentou falar alguma coisa, Jesus a batizou com o Espírito Santo, e ela começou a falar em línguas estranhas. Foi um mistério, ninguém entendeu, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era um grande livramento de Jesus, o Jesus da festa, que quando ele está presente, as coisas mudam. Quando ele está presente, algo acontece. Enquanto aquela mulher estava lá na igreja, o menino estava em casa, sozinho com o pai. Aí bate na porta, e ele abre a porta. Era um vereador, e esse vereador diz assim: cadê sua mãe? E o menino diz assim: ó, minha mãe saiu, eu não sei onde ela foi. Não, é que eu fiz umas comprinhas aí e eu vim trazer para vocês. Aí o menino diz: coloca ali na área de fundo da casa. Aí ele leva para a área de fundo da casa, e o homem começa a descarregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas de compra: arroz, feijão, macarrão, café, sal, bolacha, e foi e leite, foi despejando, e o menino olhando. Quando ele despeja a última caixa, cai uma caixinha de bombom. Quando a caixa de bombom de chocolate cai, o menino recebe o espírito de revelação. Ele diz: aquilo é meu. Eu sinto que aquilo me pertence. Quando ele viu o bombom, um chocolate, ele recebeu o espírito de revelação. Aí o menino abraçou aquela caixa de bombom, porque Deus sabe como tratar com os nossos filhos, né? Aí o menino olhou para aquele homem, não era um evangélico, mas era um homem que ajudava muito a igreja. E aí o menino olhou para aquele homem e diz assim: ô tio, o tio é antigo. O tio não é da Pepsi, não. O tio é antigo, da Pepsi, não, da Suquita, né? O tio tal. Ok, deixa pra lá. Bom, ô tio, quem é que mandou isso aqui para nós? Aí o tio disse, ele pensou, falou: Deus mandou. Tá? Diz para sua mãe que foi Deus que mandou. Aí criança você não responde no basicão, você tem que ser mais profundo, que criança tem o espírito do porquê, né? Por quê? Quem mandou? Quem falou? Por que não? Por que sim? Bom, aí disse: ó, Deus mandou. Aí o menino perguntou assim: mas quem é Deus? Aí o homem ficou pensando: quem é Deus? Como é que eu vou explicar quem é Deus? Aí o homem olhou para o menino e disse: ó, assim, ó.
Você não lembra lá da cruz, assim? Lá lembra que pregaram nas mãos, pregaram nos pés. Aí o menino diz, pregou aonde? Pregou nas mãos, pregou nos pés, lembra do sangue? Ah, disse o menino, eu sei quem é Deus, rapaz. Eu sei quem é Deus. Ah, você sabe quem é Deus? Claro que eu sei, ele esteve aqui na minha casa ontem à noite. Esteve aqui comigo. E vou dizer uma coisa, o pé dele ainda está machucado, mas nessa cruz ele não está mais, porque ele andava para lá e para cá. Ele andava. Aquele homem ficou meio sem entender. Vamos, tá bom, criança tem imaginação fértil, muito desenho e tal, né? Aí daqui a pouco chegou a mãe. Aí o menino corre aqui, mãe, vem ver. Aí quando o menino chegou, mostrou para a mãe uma alegria naquela mulher, abraçou um pacote de arroz, pegou um pacote de macarrão, de feijão, de fubá e Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Aí o menino diz assim, como é que a senhora sabe que foi Deus? Aí ela diz, por quê? É porque eu acho que ele mandou um funcionário dele aqui em casa hoje de manhã trazer isso aí. Trazer isso aí. Ela disse assim, meu filho, eu fui à casa de Deus hoje. E eu ouvi a voz de Deus, a mesma presença de ontem à noite. Eu encontrei lá na casa dele, eu sei onde Deus mora. Eu sei onde eu posso falar com Deus. A simplicidade dela. Aí ela abraçou o menino abraçou ela. Aí o menino disse assim, mãe, como é que a gente diz obrigado para Deus? Aí a mãe diz, a gente diz assim, levante a mãozinha. Aí o menino levantou a mão, diga assim, Senhor Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e prometemos amar a Ti, servir a Ti, seguir a Ti enquanto vivemos. Aí aquela mulher abraçou aquela criança, e aí o menino começou a chorar. Aí a mãe disse assim, por que você está chorando, meu filho? Aí ele disse assim, mãe, eu quero tanto ser como aquele homem do rádio. Aí a mulher disse assim, você será como o homem do rádio. E quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu falei com essa irmã hoje e disse, mãe, eu vou contar a nossa história para a Igreja Batista Renovada. Contar nossa história hoje em Buritama e vou dizer para todo mundo que o menor cresceu e está pregando a palavra de Jesus Cristo, e quem acredita que tem milagre na festa fica de pé comigo glorificando ao Senhor. Aplauda Ele, exalta Ele, adora Ele, porque aonde Jesus chega a vida muda. Quantos precisam de um milagre esta noite? Povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, Deus tem vitória para a tua vida hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estava à tarde orando e disse, Senhor, eu só tenho um dia em Buritama, o que é que eu faço? O Senhor me disse, conta a tua história para eles.
Conta para eles como que eu entrei na sua família. Diga para eles que eu sou o mesmo. Diga para os meus filhos em Buritama que eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Pai. O poder está comigo, a força está comigo, a glória está comigo. Quantos estão sentindo a presença dele aqui hoje? Jesus está entre nós. Onde é que Jesus está, pastor? Jesus está caminhando e os seus passos se sustentam por cada glória a Deus que damos a ele. Enquanto você diz glória, ele caminha. Glória, 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 glória. Ele vai caminhando no glória do seu povo. Ele está entronizado nos louvores do seu povo. Jesus fez por mim, Jesus faz por você, Jesus faz por sua família. O segredo, pastor, mas eu não conheço muito sobre Deus. Pastor, eu tenho um conhecimento tão pouco sobre Deus. Não é o quanto você conhece sobre Ele, é o quanto você acredita naquilo que você conhece. Você pode conhecer um pouquinho só. Aquela mulher cananeia, sírio-fenícia de nação, sem perspectiva em Israel, ela só sabia uma coisa sobre o Senhor. Eu não sei muito, mas uma coisa eu sei: tu és filho de Davi. E filho de Davi significa: tu só pode ser o Messias de Israel. E se o Senhor é o que o Senhor é, muda a história da minha filha, por favor. É por isso que ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Diga comigo: tem. Levante a mão, diga: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para o irmão que está ao seu lado, na direita ou na esquerda, diga: meu irmão, a palavra misericórdia significa: não faça pelo que eu sou, mas faça pelo que tu és. Disse: não olha por mim, tu é que é o Senhor. Então não faça pelo que eu sou, faça pelo que tu és. Você está preparado para a oração da fé? Quero orar por você com muita fé. Escute, deixa eu te ajudar esta noite. Um dia, um rapaz jovem, cerca de 20 anos, entrou numa igreja evangélica desesperado. Ele precisava de uma resposta de Deus. Ele precisava de um milagre. Só que ele nunca tinha orado a Deus. Ele nunca tinha falado com Deus. Aí quando ele entrou, ele viu alguns chorando, outros aplaudindo, outros com o joelho no chão, outros com o rosto no chão, uns com as mãos levantadas. E ele escutou línguas que ele não entendeu. Cada um fazia a sua oração e havia um fervor, havia uma explosão, um mover. E ele entrou olhando: o que eu vou fazer? Nunca tinha feito uma oração a Deus. Aí ele teve uma ideia. Ele ergueu as mãos e começou a gritar o alfabeto. Ele viu que está todo mundo meio doido, gritando: ele falou: deve ser assim. Aí ele entrou no meio do povo e começou: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, C. Ele começou. Aí veio um obreiro perto dele: você está doido? Deu um negócio no rapaz. E ele: ei, moço.
Calma, rapaz, tá tudo bem? Tá, eu tô falando com Deus. A, B, C, D. Mas falando com Deus como? Não, é que eu não sei orar como vocês. Aí eu pensei assim, eu vou começar a gritar as letras do alfabeto. E de repente, ele pode ajuntar as letras e formar a oração que ele quiser, formar a palavra que ele quiser, ele forma a frase que ele quiser. O que isto significa, pastor? Significa que você não precisa conhecer muito, mas o pouco que você sabe, creia, 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 acredite, glorifique ao Senhor e receba fé pela palavra esta noite. Ouça-me. Primeira Epístola de João 3:8 diz que as obras do diabo são muitas e elas se manifestam das formas mais terríveis, destruidoras e miseráveis. E a gente fica assustado com a maldade de Satanás. Mas o mesmo texto diz: pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Eu quero que você coloque a mão direita no seu coração e feche os seus olhos agora. As obras do diabo são muitas. Espíritos de enfermidades, espíritos de loucura, de depressão, de esquizofrenia, espíritos do pânico. Como está operando o espírito do pânico nesses dias? Sobre moços, moças, espírito de prostituição, espíritos de pecado e de erro, vícios, pessoas que não conseguem adorar limpos, vivem como leproso e prostrou-se para adorar leproso. A lepra não te impede de adorar, mas depois que você passa por Jesus, a adoração tem que ser limpa. Limpa. O leproso não foi impedido de cultuar, de adorar, mas quando ele viu Jesus, Jesus disse: vou te tocar e você vai limpo. E tem gente que está prestando culto, mas ainda tem lepras grudadas em si. Gente que sofre com o atraso da vida, com o insucesso. As pessoas olham para ele: não chama ele não, se ele passar pela porta da loja, a loja vai falir. Se ele mandar o currículo para cá, a loja vai fechar. Você estudou tanto, batalhou tanto e o concurso não vem, você não é aprovado. Gente que está lamentando o insucesso, o atraso, enfermidades, raízes de câncer alojada, produzindo mal. Pessoas que estão sofrendo com obras do diabo, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Todas. Sem exceção. Levante agora a sua mão direita para o céu e diga assim comigo: se ainda existe alguma obra do diabo contra a minha vida, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, que se apresente, que se manifeste agora, para ser derrotado, porque na minha vida esta obra não fica mais. Diga: eu creio, no nome de Jesus. Pessoas que se sentem alvo de alguma obra do diabo. Pastor, alguma coisa na minha vida não está funcionando e eu não aceito isso, pastor. Eu quero que você saia do seu lugar agora e venha para o altar para orarmos a Deus.
espíritos de enfermidade, depressão, medo, pânico, atraso, vergonha, problemas da família, problemas conjugais, problemas com os filhos, vícios, obras que estão tentando destruir o seu direito de felicidade. Nós destruímos isto agora, diz a Bíblia, pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer todas as obras do diabo. Venha para o altar e encontre um lugar junto do altar agora. Aleluia! A unção está muito forte sobre nós, a presença de Deus está aqui. Aleluia! O grupo de intercessão vai orando, vai orando, vai orando. As irmãs, os irmãos que gostam da oração intercessória vão clamando pelo sangue de Jesus, vão clamando pelo nome de Jesus, vão concordando comigo agora. O que dois ligarem na terra será ligado no céu. Vai orando aí, vai dizendo: liberta mesmo, Jesus, transforma mesmo, traz a paz, traz a saúde agora. Vai orando, vai orando. A presença de Deus é muito forte. Espíritos que matam a alegria, espíritos que matam o corpo, espíritos que destroem as célula do câncer, enfermidades que o médico desenganou. Eu te ordeno agora, saia, saia. Espíritos que escravizam, espíritos da tristeza, espíritos da depressão, pânico, angústia constante, sai agora, sai agora. Obras contra a família, sai agora. Espírito de morte, espírito de suicídio, saia da vida desta pessoa agora. Sinta a presença de Deus agora. A mão de Deus vai na tua direção e Ele toca você agora, 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 agora. Toca, meu Jesus, toca, meu Jesus, toca esse homem, toca esta moça agora. Aleluia, se o meu milagre vai tocando, Jesus, vai tocando a enfermidade agora, vai tocando o coração, toca o estômago, toca os rins, toca o baço, toca a vesícula.